Questão da UBF 2024, primeira fase, essa foi a questão 14 no nível 1 e a questão 12 no nível júnior. Ela diz o seguinte: um arco-íris é um fenômeno óptico causado pela incidência da luz solar em gotículas de água suspensas no ar. O fenômeno ocorre sempre que o Sol está atrás e acima do observador, com o Sol em baixa altitude angular. Então, esse fenômeno ocorre sempre que o Sol está atrás e acima do observador, com o Sol em baixa altitude angular. E com as gotículas de água à frente do observador. As gotículas de água têm que estar à frente do observador. Considerando os fenômenos ópticos no interior das gotículas, a melhor explicação para a formação do arco-íris descrito no texto é, a gente quer saber aqui, qual é a melhor explicação para a formação do arco-íris descrito no texto, tudo bem? Então aqui ele fala aqui sobre refração da luz, reflexão, dispersão, reflexão total. Então, vamos explicar, vamos ver direitinho como é que acontece o arco-íris e a gente volta para as alternativas e marca a correta, certo? Então aqui eu já fiz um desenhozinho da luz incidindo sobre uma gotícula de água, né? Isso aqui, ó, vai representar para a gente um raio de luz solar. E vai ser um raio de luz solar, tá? Ela não é preta mesmo, você sabe que a luz do sol, na verdade, ela é branca, ela é a composição, é a soma de todas as cores do arco-íris. Inclusive, isso é importante para a gente, porque quando a luz do sol atinge uma gotinha de água, que a gente está pegando como exemplo apenas uma gotinha, você sabe que na atmosfera ali, quando vai acontecer o arco-íris, você tem uma quantidade absurda dessas gotinhas de água, né? Então, olha só, a luz solar ela vem, atinge a gotinha de água aqui, e quando ela atinge, como a luz solar ela é composta por todas essas cores do arco-íris, ao passar, a luz do sol ao passar para dentro da gotinha, em um fenômeno chamado de refração da luz, então, veja só, a luz ela está passando de um meio no qual ela tem aqui um certo índice de refração, tá? Só ela tem um certo índice de refração, sei lá, N1, e ela está entrando dentro de um outro meio, que aqui fora é ar. E aqui dentro é água, né? Uma gotinha de água. Então ela está mudando de meio, de ar para água. Ela está saindo de um meio onde a velocidade da luz dela é maior, né? Então aqui, ó, ela tem uma certa velocidade. A velocidade da luz do lado de fora é maior do que a velocidade da luz dela aqui dentro. Vou chamar aqui, ó, de V. V vai ser menor, tá? A velocidade da luz, quando passa do ar para a água, ela diminui. E aí, como a luz solar é composta por essas várias cores, quando ela passa aqui, ó, do meio que a gente chama menos refringente para o meio mais refringente, o que é o meio menos refringente? É o meio no qual o N ele vai ser menor, né? Ele vai ser menor aqui fora do que ele é aqui dentro. O N do ar, geralmente a gente considera ele como sendo igual a 1. Tem uma equaçãozinha do índice de refração, vou colocar aqui fora, ó. O N é igual a C sobre V, onde o C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz que se propaga, onde ela está se propagando, né? Naquele meio em que a luz está se propagando. Como a velocidade da luz no ar ela é muito próxima da velocidade da luz no vácuo, a gente considera esse índice de refração do ar aqui como sendo aproximadamente 1, certo? Quando a luz ela entra em outro meio, por exemplo, aqui a água, quando ela sofre essa refração, esse fenômeno de refração, a velocidade da luz ela diminui. E cada corzinha dessas aqui do arco-íris, aqui eu representei duas que estão nos extremos do espectro da luz visível, né? Aqui eu coloquei, ó, o vermelho. Então o vermelho ele vai ter uma certa velocidade da luz, sei lá, uma velhinha, tá? Velocidade do vermelho dentro da água é diferente, por exemplo, da velocidade do violeta, certo?
essa diferença na velocidade da luz dessas cores dentro desse meio agora, que é água, isso vai fazer com que eles sofram diferentes desvios. O vermelho, ele tem uma velocidade da luz, a velocidade da cor vermelha na água é maior do que a velocidade do violeta. Vou até escrever isso aqui, ó. V' é maior maior do que o V duas linhas, certo? Por ele ter uma velocidade maior, por esse vermelho ele ter uma velocidade maior, olha para o que vai acontecer aqui quando a gente comparar os índices de refração dele. Então veja só, aquele que tem uma maior velocidade, que é o caso da cor vermelha, ele vai ter um menor índice de refração. São grandezas inversamente proporcionais. A velocidade da luz no meio em que ela se propaga com o índice de refração, certo? Então, uma maior velocidade naquele meio significa menor índice de refração. E o índice de refração naquele meio está relacionado ao desvio que aquela cor vai sofrer. É por isso que aqui dentro da gotinha, ó, o vermelho ele sofre um menor desvio do que o violeta. Tá vendo que essas cores elas são desviadas. Isso é uma consequência desse processo de refração, tá? Na maioria dos casos, quando a luz, por exemplo, nesse caso, né, geralmente é uma onda, pode ser qualquer onda, nesse caso a onda é a luz. Quando a luz ela passa do ar para a água, ela vai sofrer um desvio, ela vai se quebrar. Esse processo aqui é um processo chamado de dispersão da luz, certo? Então a luz ela vai se dispersar aqui, com aquelas cores que têm maior velocidade sendo menos desviadas, porque uma maior velocidade está relacionada ao menor índice de refração, consequentemente, o menor desvio. Então, o vermelho ele vai ser menos desviado. Aqui dentro eu não coloquei, mas aqui dentro estarão as outras cores do arco-íris, tá? Naquela ordenzinha mesma do arco-íris. Então, a gente vai ter laranja, amarelo, verde, tudo aqui dentro, em algum lugar aqui dentro, certo? E por último, a gente vai ter o violeta. O violeta é o que tem dentro dessa gotinha de água a menor velocidade, certo? Se tem a menor velocidade, uma consequência aqui dele ter a menor velocidade é que ele terá o maior índice de refração e, portanto, ele vai ser a cor mais desviada. É por isso que isso aqui vai acontecer na nesse processo de refração, certo? Então, princípio, primeiro passo aqui que a gente está entendendo na formação do arco-íris. Isso aqui é necessário, que a luz do sol vem, a luz do sol ela é composta por todas as cores. Depois que ela bater na gotinha de água, ela vai passar para dentro da gotinha de água. Esse processo é chamado de refração, quando existe essa mudança de meio, tá? Uma consequência disso vai ser a mudança na velocidade da luz. Então, antes, aqui, antes da luz do sol bater na gotinha de água, todas as cores elas tinham a mesma velocidade. Depois que há essa quebra aqui, depois que a luz ela muda de meio, aí cada corzinha vai ter a sua própria velocidade dentro daquele outro meio, dentro agora dessa gotinha de água, certo? Beleza, até aqui tudo bem, né? Sofreu refração, aí eles vão bater aqui, ó. Eles vão bater nesses dois pontos. Tá? Eu tô pegando apenas essas duas coisas para a gente entender o que é que tá acontecendo. Quando eles batem nesses dois pontos, aqui embaixo eu já desenhei também, ó, eles vão sofrer uma reflexão total, certo? Então, a corzinha vermelha que estava seguindo a linha em linha reta, né? Depois que ela é desviada aqui na refração, ela vai bater aqui, e aí seguindo as leis da refração, lembra lá das leis da refração? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou colocar aqui reflexão, certo? Isso é verdade, isso vai ser verdade tanto para o raizinho aqui, ó, da cor vermelha, quanto para esse aqui da cor violeta, certo? E seguindo essas leis, vou desenhar, senão já fiz desenhadinho bonitinho aqui, elas vão, depois da reflexão, veja que há uma inversão aqui da ordem das cores. A vermelha, ela vinha aqui em cima, ó. Ela vinha aqui em cima, depois ela vem parar aqui embaixo. Da mesma forma, o violeta, ele vinha aqui embaixo,
ele sofre a reflexão e ele vem parar aqui em cima, certo? Isso é natural de acontecer nesse processo de reflexão total, essa mudança aqui na ordem das cores. E aí o carinha que vai dar aqui fora, né, depois que a luz ela incide aqui, depois de sofrer a reflexão total, nessa reflexão total ela vai ser desviada em direção ao observador, tá? O observador ele vai estar aqui, desenha aqui o olhão do cara, então a luz ela vai ser desviada em direção a ele. Repare que ela vai ter que sair novamente da água, então ela vai sofrer uma outra refração, seguindo novamente o que acontece lá, né, depois passa do meu para um outro, ela vai sofrendo desvio, esse desvio pode aproximar ou afastar da normal, se a gente não está interessado agora não, tudo bem. Mas aí esses raios de luz, então, eles acabam indo em direção ao observador. Uma coisa interessante aqui é que este ângulozinho aqui, né, o observador ele tem que estar em uma posição exata, com o sol atrás dele, com as gotinhas de água na frente dele, certo? E é necessário que certos ângulos se formem. Então aqui é necessário, ó, que entre o raio refratado pela segunda vez, né, que já está indo em direção ao observador, e aquela aquele raio incidente, eles têm que formar aqui um ângulo, ó, de 40 graus. E do raiozinho vermelho, algo similar. Então para o raiozinho vermelho que está saindo ali, ó, ele tem que formar com o o incidente, ele tem que formar um ângulozinho de 42 graus, certo? Isso é o que tem que acontecer para que esse cara que está aqui fora olhando na direção do arco-íris possa ver o arco-íris sendo formado, tá? Então, de novo, o que é necessário? É necessário que aqui aconteça uma refração, como nesse ponto aqui, ó. Vou colocar de uma outra cor. Nesse ponto aqui é necessário que aconteça refração da luz, tá? Refração da luz. Aqui, logo depois da refração da luz, vai acontecer uma dispersão. As cores do arco-íris elas serão divididas dentro da gotinha de água. Nesses dois pontos aqui, acontece reflexão total. Reflexão total. Por último, ainda acontece aqui duas refrações da luz, só acontece refração novamente, né? Acontece refração novamente. E aí a luz ela acaba chegando no carinha aqui e ele consegue ver o arco-íris, certo? Então é assim que funciona o arco-íris, é assim que uma pessoa consegue enxergar o arco-íris. Agora vamos voltar lá nas alternativas e ver qual delas fala exatamente sobre o que a gente pulou, tá? Então vamos voltar aqui, diminuir um pouquinho o tamanho para a gente poder ver melhor. Vamos lá. A letra A diz: a refração causa a dispersão e o desvio da luz em direção ao observador. Então, a refração causa a dispersão, certo? E o desvio da luz em direção ao observador. Não, né? Quem vai causar o desvio da luz em direção ao observador vai ser a reflexão total. Se ele sofresse simplesmente outra refração aqui, ele iria embora e não chegaria no observador que está desse lado aqui, tá? Então, não. Não vai ser a refração que vai jogar a luz em direção ao observador, não. Vou até pegar aqui do vermelho, ó, e já marcar que isso aqui está errado, porque a refração ela não causa o desvio da luz em direção ao observador, ok? B. A reflexão causa a dispersão, tá errado, né? Não é a reflexão, não, é a refração. Então aqui a gente já marca que está errado. C. A refração causa a dispersão da luz e a transmissão desvia a luz em direção ao observador. Novo, não é transmissão que desvia em direção ao observador, não. Vai ser a reflexão total, tá? Letra D. A refração causa a dispersão da luz e a reflexão total desvia a luz em direção ao observador. Se está correto, essa letra D vai ser a nossa alternativa certa. Vamos olhar a letra E. A transmissão causa a dispersão da luz, isso já está errado, né? Vai ser a refração.
Então isso aqui já está errado, a última marca dele seria está errado, logo, a resposta correta para a gente, letra D. A refração causa a dispersão da luz e a reflexão total desvia a luz em direção ao observador. Certo, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.